atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali no centro de Lages, na rua Coronel Fausto de Souza, 353. Você é o nosso convidado para as nossas programações para toda a família. Nosso culto de manhã às 9 horas da manhã e depois às 10 horas da manhã temos escola dominical para todas as idades, crianças, jovens e adolescentes e adultos, e à noite o nosso culto ao nosso Deus também, com assistência ali para as crianças na hora da palavra, com berçário, se você precisar também, com criança pequena. Então você é o nosso convidado para as nossas programações. Nós teremos agora a palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Pois bem, queridos, estamos aí na época da Páscoa. A época, uma das mais importantes para o nosso calendário cristão, né? A Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e o Natal, obviamente, o nascimento de Jesus, né? Então hoje nós teremos uma palavra relacionada a isso, a profecia, fala sobre esse papel tão importante de Jesus, e teremos também então uma oração agora pedindo que Deus esteja nos abençoando. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem tido, ó Deus, misericórdia do teu povo. Queremos pedir agora a tua orientação, a iluminação do teu Espírito Santo, que sem Ele, ó Pai, nada podemos fazer, são só ilações do nosso coração, mas com o poder do Teu Espírito Santo podemos alcançar o coração daquele que está ouvindo e essa palavra transformar, ó Deus, vidas. Obrigado, ó Deus, por esse momento, por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, que nós oramos e te pedimos. Amém, ó Deus. Pois bem, queridos, Páscoa, né? Hoje em dia, quando a gente fala de Páscoa, a primeira coisa que vem à mente são os ovos de chocolate, né? Então essas tradições são muito interessantes, mas às vezes nos fazem perder o sentido da mensagem central. Como eu disse, é uma das datas mais importantes do calendário cristão. Então é uma festa que remete aí primeiramente, né, como que ela surgiu, novamente relembrando, a Páscoa quer dizer a passagem de Deus, né? Então quando Deus liberta o povo de Israel lá do Egito, Deus dá algumas ordens a Moisés, algumas instruções, e essas instruções, dentre elas, estavam para eles se reunirem em famílias, as famílias estarem reunidas, e há ali alguns elementos para eles ceiarem, né? Dentre esses elementos estava o pão asmo, né? Sem fermento, estavam as ervas amargas e estava também o cordeiro assado, né? O cordeiro sacrificado. E além desses elementos para a refeição, para essa refeição em comunidade, tinha também uma ordem específica de que o sangue daquele cordeiro que foi sacrificado, ele fosse colocado, passado nos umbrais das portas dos judeus, porque Deus prometeu que o anjo passaria e onde estivesse
o sangue aspergido, o sangue ali marcado naquela casa, o anjo da morte não entraria. Então, essa foi a origem da Páscoa, né? A passagem de Deus. Quando Deus passou naquela noite sobre o Egito, as casas onde não tinha marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte entrou e matou os primogênitos. Então houve um grande clamor, um grande choro naquela noite, porque os primogênitos do Egito morreram, né? Foram mortos pelo Senhor. E assim o faraó teve que libertar o povo de Israel e o povo saiu. Pois bem, essa passagem, esse momento, ilustra e projeta em Cristo Jesus qual é o papel de Jesus. Ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por João Batista. Ele é chamado Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi sacrificado ali na Páscoa para a libertação do povo de Israel. Há um paralelismo com a nossa história. Nós também só podemos ser salvos, ser libertos por esse mesmo sangue. O sangue do Senhor Jesus que foi derramado em favor de cada um de nós para a nossa libertação dos pecados e para a vida eterna, não é? Para nos dar a vida eterna. Quero ler um trecho aqui da Palavra de Deus em Isaías, capítulo 53, versículos 5 a 7, falando sobre esse momento. Essa profecia foi dada 700 anos antes de Jesus nascer, falando sobre o papel do Cordeiro de Deus, tá? Diz assim, Isaías 53, do versículo 5 ao 7 somente: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém. Então nós temos aqui um texto do profeta Isaías, o maior profeta aqui, né, de livros, falando sobre esse momento tão especial, tão ímpar, um momento ímpar na história. A morte do Senhor Jesus significava a morte do Cordeiro, que traria a paz, a ira de Deus com relação ao nosso pecado, e essa morte, esse sangue derramado, seria a nossa libertação, nos traria a paz. Então, queridos, quero primeiro trazer aqui a consciência do nosso cativeiro, né? Semelhantemente à história do povo de Israel que estava cativo lá no Egito, nós também vivemos prisioneiros, cativos do nosso próprio pecado. Então, uma questão essencial para sermos libertos, para sermos chamados filhos de Deus, é o reconhecimento que nós estamos no cativeiro do pecado, que nós respondemos com muita naturalidade aos desejos da nossa carne. Esses desejos estão afetados pela queda. Esses desejos, eles nos levam com muita facilidade, com muita naturalidade a nós pecarmos, a errarmos, a nos desviarmos da palavra de Deus. Então, existe uma ilustração muito didática sobre a atuação do pecado na nossa consciência, nos nossos desejos, na nossa carne, sobre a nossa natureza caída, né? A queda acontece lá no Éden e atinge a todos nós. É isso que nós entendemos na nossa teologia reformada.
Então essa queda que atinge a todos nós, atinge todas as áreas da nossa vida, a todos os nossos descendentes, a todos os descendentes de Adão. Então é como você pegar uma mesa, colocar um banquete nessa mesa, né? A ilustração é essa, o exemplo é esse. Você colocar ali os quitutes mais deliciosos, as carnes mais saborosas. Pensa aí num costelão, né? Que a gente gosta de um costelão. Costelão feito aí durante horas, com todo cuidado, derretendo, macio, gorduroso, né? Aquele cheiro maravilhoso daquela carne que foi feita com tanto carinho e tão apetitosa. E você coloca numa mesa. E aí, do lado desta mesa, você coloca ali um animal que foi atropelado há 15 dias. Como é que está o estado dessa carcaça? Está deteriorado, está podre, está fedendo, não é? Você pega essa carcaça e coloca ali do lado. E aí você pega um urubu, pega esse animal, afasta-se ali 15, 20 passos dessa mesa com essas delícias e com aquela carcaça. Solta esse animal. Aonde ele vai? Qual é a alimentação que ele vai buscar? Pela natureza daquele animal, o urubu ele não vai para o banquete, para o costelão. Ele vai para a carcaça, para a carniça. Porque a natureza dele o chama para aquilo. E quando nós estamos longe de Deus, a nossa natureza pecaminosa, ela nos atrai e é natural. E nós nos esbaldamos no pecado. Nós achamos que é bom, contamos vantagem, né? Você já viu? Você tem amigos que contam vantagem porque estão traindo a esposa, que eles são os bons, contam vantagem porque eles se embebedam até cair, porque se drogam, porque eles enganam os outros. Pessoas que acham que ser desonesto é bom, ser desonesto é ser esperto, o mundo é dos espertos. Tudo isso é a face da nossa natureza caída, que desonra Deus, que desonra a nossa própria imagem, como semelhança, e o resquício ainda, nós já falamos aqui, da bondade, do amor, da santidade de Deus. Ainda carregamos esses resquícios dessa imagem santa de Deus, a imago Dei chamada. E nós vivemos nesse pecado e achamos que isso é o natural, que isso é o bom, que tem que ser assim. Mas quando nós começamos a gemer, porque esse pecado traz consequências, começamos a sofrer, começamos a nos desesperar, começamos a ver que é um precipício, e esse precipício não tem fundo, nós começamos a buscar a Deus, começamos a clamar a Deus. Ó Deus, me socorre. Ó Deus, vem em socorro de mim. Ó Deus, me livra. Ó Deus, me salva. É aí que nós encontramos a nossa verdadeira vocação, que é sermos eternos. Nós temos a consciência do nosso pecado, do nosso cativeiro. O rei Davi escreve alguns salmos, Salmo 51, Salmo 32, onde ele confessa o pecado, no Salmo 32 especialmente. Ele diz: enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos secaram, a minha saúde se foi. Tem muita gente que está doente e não sabe por quê. Está infeliz e não sabe onde procurar alívio. E aí se joga nas drogas, se joga na bebida, se joga na prostituição, porque acha que tudo isso pode aliviar a sua dor. Mas o único caminho para a libertação foi aquele que derramou seu próprio sangue no nosso lugar, devedores por causa do pecado, o Senhor Jesus Cristo. É o único caminho, verdade e vida para a nossa libertação. É o Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui então a mente
aprisionada pelo pecado, achando que enquanto nós estamos vivendo assim, é bom. Nós temos o nosso ego, nós somos presunçosos, nós achamos que somos Deus, enquanto conseguimos controlar algumas situações, mas não é sempre. E ele foi morto para a nossa libertação. E essa morte de Jesus é uma passagem, a passagem de Deus, não é? A Páscoa é essa passagem de Deus para a libertação. Deus veio e libertou o seu povo através do sangue do Filho, do sangue do Cordeiro que foi aspergido nas portas, do sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo teve que ser morto porque o nosso pecado nos matou, nos separou de Deus, nos jogou no mais profundo abismo, nos jogou longe da presença abençoadora e protetora de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim como nos ensina no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, o Onipotente vai cuidar dele. É assim que nós temos a figura de Deus, aquele que quer, que nos busca, que nos liberta. E esse preço do sangue do Senhor Jesus custou a vida do Senhor Jesus, mas é chamado de graça. Sabe por que graça? Porque nós não merecemos. Nós não temos em nós nenhum momento, nenhum pedaço, nada de que vá justificar clamarmos a Deus e falar: ah, Senhor, eu fiz isso pelo Senhor. Não há nenhuma obra, nenhuma ação, nada que valha o sangue, o preço do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. E para encerrar, meus queridos, o Senhor Jesus, ele foi para esse sacrifício consciente, calmo, ele teve o seu momento ali no Getsemane, em conversa com o Pai, durante toda uma noite orando. O seu suor se transformou no próprio sangue dele. Pediu a Deus, em mais de uma ocasião, pelo menos 3 vezes, que Deus o liberasse daquela missão, que afastasse aquele cálice, que se tivesse outra maneira, que Deus providenciasse. Mas Deus, quando estabeleceu sua palavra, ele diz: vai ter que ser assim. Faça-se a tua vontade. Foi a última palavra do Senhor Jesus. Faça-se a tua vontade. E essa vontade de Deus, que era a morte, o Senhor Jesus, sabendo que era a vontade de Deus, que esse era o caminho, que essa era a única solução para pagar o nosso sangue, seria derramado o sangue dele, ele foi mudo, ele aceitou, ele morreu por mim e por você, mas Deus deu vitória ao Senhor Jesus, o ressuscitou, lhe deu toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, e por isso nós estamos aqui hoje transmitindo essa palavra, uma palavra de quase 3.000 anos, né? Aqui em Isaías, uma palavra de 2.000 anos atrás, o Senhor Jesus morrendo naquela cruz, e uma palavra que vem através dos séculos, salvando vidas, libertando, transformando, mostrando que é possível, que ele vive, que ele está atuando, que ele tem autoridade, que ele cura, que ele nos salva. Essa é a mensagem da Páscoa, não só do sacrifício, não só da morte, não só do sangue aspergido, derramado na cruz, mas da autoridade do Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. Amém. E ele nos deixou um legado, nos deixou um lembrete, que nós chamamos de Eucaristia, a ceia do Senhor. E todas as vezes que nós nos reunimos, teremos a ceia do Senhor. No próximo domingo à noite e no segundo domingo de manhã nós fazemos também a ceia na igreja. Essa Eucaristia, essa é a lembrança dessa última ceia, que foi uma Páscoa, que ele teve com seus discípulos. E ele diz: eu vou
novamente comemorar essa Páscoa, essa ceia com vocês. Nós ceiaremos juntos na minha volta. E quando nós ceiamos a Eucaristia, nós estamos anunciando a volta de Jesus. Nós estamos declarando que Ele está vivo, que Ele vai voltar. E desejamos essa volta. Porque essa volta é a nossa vitória. Essa volta é a transformação de toda a realidade pecaminosa que nós vivemos. É a vitória final do povo de Deus. De todo o povo que crê no Senhor Jesus como Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem final de Páscoa para vocês. Creia no Senhor Jesus como Filho de Deus, aquele que morreu em nosso lugar para pagar o nosso pecado e nos deu vida. E nós temos uma vida pela frente, uma vida em abundância. Que Deus abençoe sua família, a sua trajetória também como cristão. Se você está afastado da igreja, volte para a igreja, busque a Deus. Ainda está em tempo, sempre é tempo enquanto você está vivo. Porque de repente nós não estamos mais em condições de voltar para Deus. E é um sopro. Que Deus abençoe a sua vida. E agora, nos minutos finais, eu quero fazer um convite para você. Nós estamos ali, você deve ter visto já, passamos por algumas reformas no templo, né? Então, nós temos o acompanhamento do engenheiro, tudo aprovado pelo IFAM também, pela fundação, né? Que é um templo tombado, é um imóvel tombado, e nós temos feito isso somente com os nossos recursos. A União não dá recursos para esse tipo de obra, né? Principalmente quando tem uma igreja como a nossa, um CNPJ. Então a lei para repassar dinheiro para essa manutenção era muito rígida e a gente não consegue. Nós temos todos os nossos projetos aprovados para a restauração da escola evangélica, né? Nosso templo já está bem cuidado, temos algumas reformas para fazer ainda, mas agora o nosso foco é a reforma do colégio, da escola evangélica ali, que muitos dos nossos queridos ouvintes aqui de Lages estudaram ali. A gente sempre encontra alguém falando, eu estudei na escola evangélica. Eu tenho boas lembranças, gratas recordações, né? Parou de funcionar na década de 70 porque já não atendia mais às adequações exigidas, né, para uma escola. Mas nós temos dificuldades, né? Estamos aí há alguns anos já tentando levantar verbas para a restauração, né, porque é uma restauração de um imóvel tombado. Se você quiser colaborar com a gente, quiser conhecer primeiro, fique à vontade para nos visitar. Nós temos ali os projetos todos aprovados, prontos, só um recurso que nos falta. Se você deseja colaborar conosco, nós vamos colocar aqui o Pix, que você pode fazer, fica à vontade no valor, mas é para restauração da escola evangélica. Precisamos trocar principalmente as tábuas externas ali, que elas estão bem corroídas já pelo tempo, né? E aquilo ali é para a comunidade. Nós temos aberto aí nosso templo, já fizemos apresentações ali, principalmente depois que fechou o Marajoara, né, o nosso teatro. A gente já abriu as portas para apresentação cultural, de piano e voz, da orquestra de Lages. Então você é o nosso convidado e é para servir a comunidade. Já é um imóvel tombado para a comunidade, mas nós precisamos de ajuda para a conservação também e a restauração. Se você quiser colaborar, fique à vontade, tá bom? Venha conhecer e veja ali os projetos de restauração que estão aprovados pelo Instituto Histórico, né, do Estado, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho